Boa tarde a todos. Todos bem? Tudo bem. Estão com frio? Médio, né? Ainda bem que chegou o inverno, é necessário, né? Pessoal, vamos dar alguns recados antes do Fabrício abrir os nossos trabalhos. Então, em primeiro lugar, celulares. Vamos desligar, tá bom? Em segundo lugar, vamos lembrar sempre que nós temos nos murais esses dois cartazes. Este aqui, doações em segundos, e este aqui, cursos e estudos. Então, tem um QR Code, tem o caminho aqui para a gente poder acessar e ver todos os cursos que tem na casa, como eu posso fazer se eu quiser fazer uma doação em dinheiro. E assim, a gente já vem sempre agradecendo as ofertas das pessoas que trazem aqui, porque sempre é de muito valia. Sempre vai ajudar alguém. Então, quem puder, já está contribuindo. Quem não puder, Cris, eu não tenho situação financeira para ajudar, não tem problema nenhum. A vinda de vocês aqui já é uma doação, porque nós nos desenvolvemos em nosso trabalho nessa relação com vocês. Então, vocês estando aqui, já estão ajudando, podem ter certeza. Se puder ajudar com espécime, ou uma roupa, um calçado, melhor ainda para as pessoas, ok. Mas Deus providencia, né? Então, não vai faltar para essas pessoas esse apoio, porque chega bastante coisa, tá? Então, não é para ninguém ficar se sentindo culpado porque não pôde ajudar, não é isso. É apenas para vocês entenderem o caminho, tá bom? Quem quiser doar. E a gente sempre agradece, então, pela presença e pelas doações, tá bom, pessoal? E eu vou relembrar esse curso aqui que nós temos, esse encontro aqui na Casa de Paz e Amor. Caso você ou alguém próximo sofre com o uso de álcool, drogas ou jogos de forma descontrolada, conheça a reunião de acolhimento fraterno. Ali nos vídeos isso está sendo passado, também temos esse cartaz lá fora, e se precisarem de um conselho ou conversar, também estamos aqui, tá bom, pessoal? Mas é importante que, se a gente lembrar de alguém que necessita de um apoio, que a gente se movimente, tá bom? Nesse sentido. O Fabrício vai falar com vocês agora, fazendo a abertura dos trabalhos. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Como vocês estão? Que bom, ótimo. Como diz a minha mãe, cada vez melhor, não é? A gente tem que procurar estar cada vez melhor. Então, uma enorme alegria estar aqui, mais um sábado. E a Cris, quando ela falou sobre que bom que o inverno chegou, porque o inverno é necessário, isso me fez lembrar um pouco, prometo que é rápido aqui, porque o nosso palestrante hoje traz muitas palavras de sabedoria, então eu vou falar pouco. Isso me lembra um pouco o ciclo da videira, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então a videira ela tem um ciclo, né, que no inverno ela entra em dormência, né? Então ela se fecha, ela diminui o seu metabolismo, e depois na primavera acontece um fenômeno chamado o choro da videira. E o choro da videira é quando o tempo volta a esquentar, e volta a circular seiva no caule, né, da videira, para que ela possa vicejar. E chegar no verão, ela dar os frutos, que aí vão chegar na nossa mesa e produzir os vinhos, né? Então, às vezes é necessário, né, que o inverno se faça até para a gente, né? Para a gente poder se fechar um pouquinho, ficar mais introspectivo, fazer reflexões sobre a nossa vida, sobre os nossos desejos, aquilo que a gente projeta para a nossa vida, né? Para que depois a gente volte a vicejar e dar frutos. Que é isso que Jesus quer de nós, né? Que a gente dê frutos, né? Essa é o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui, da nossa encarnação. Que a gente dê frutos, que a gente faça o bem, que a gente evolua. Então, às vezes o inverno realmente é necessário. Assim como é necessário para a videira, é necessário na nossa vida, né? Para uma maior introspecção, uma maior reflexão, para que a gente depois volte a brilhar, assim como a videira dando frutos. Vamos lá, então,
começar o nosso trabalho de hoje. Leituras do Evangelho e da mensagem vai ser a Gilda. Prece inicial vai ser a nossa querida Vera. Vibrações gerais dos passos e das águas, a Isabel. E na prece final vai ser o seu Vanderlei. O capítulo do Evangelho que nós leremos hoje será, e que inclusive será objeto da nossa palestra, capítulo 12, amai os vossos inimigos, especificamente o item 7. Se alguém te ferir na face direita, apresenta também a esquerda. Vocês já perceberam que a palestra hoje vai ser muito boa. E para fazer a palestra para nós hoje, nós temos um grande trabalhador da nossa casa, que sempre é um palestrante habitual. Aqui já fazia um tempo, né, que não vinha. Hoje está aqui novamente, nosso amigo Cláudio Froncilo. Certamente fará uma palestra maravilhosa para nós. Então vamos estar aqui presentes, não somente de corpo, mas principalmente de alma, para que a gente possa absorver tudo aquilo que o Cláudio preparou para nós. Que Jesus nos abençoe. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Item 7. Se alguém te ferir na face direita. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na sua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja lhe emprestes. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abatelli, irmão José. Nem sempre o melhor caminho é o que possui menos obstáculos. A decisão correta é a que se toma sem se prejudicar. Uma vida sem luta é uma vida tranquila. Uma deficiência significa limitação. O impedimento é prejuízo. A surpresa desagradável tem consequências infelizes. O sonho que se alcança é o êxito que se espera. A lágrima que se derrama é dor insuportável na alma. A cruz pesa mais do que aparenta. A queixa sistemática tem fundamento. Nem sempre passos firmes demonstram retidão de preceitos. E agora vamos serenar os nossos corações, levar o pensamento no que viemos buscar e agradecer a Deus e a toda a espiritualidade amiga que nos deu a chance de nós estarmos aqui hoje. E ouvir a palestra do Cláudio e colocar em prática todos os ensinamentos. Gratidão a todos. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz. E nesse momento oriente nossas palavras. Não acreditem no que ele falou. Ele cria expectativa em vocês e não é real. Tá? A gente aqui veio só bater um papo, vai falar que a palestra é linda, maravilhosa. Imagina, estou longe disso. Muito bem. Falar sobre se alguém te ferir na face direita, ofereça também à esquerda, parece que os espíritas gostam ou os cristãos em geral, gostam de apanhar. A gente dá essa impressão, né? Pô, mas Jesus foi falar um troço desse, que história é essa de que Jesus foi falar para a gente apanhar? E eu acho que é por isso que tem muita gente que fala para mim, já cansei de ouvir isso, fala assim, porque o espírito adora sofrer, a gente tem que sofrer para poder receber o mundo dos céus. Mentira, não gosta não.
Quem gosta de sofrer é doente mental, não é possível uma coisa dessa. Quem é que gosta de sofrer? Então não é isso que o Espiritismo nos prega e nos mostra. Mesmo porque a gente tem que interpretar o que está escrito lá, o que Jesus quis dizer naquele momento, naquela época. Porque quando Jesus, não podemos esquecer que Jesus era judeu, tá? Ele era israelita na época. Em sendo israelita, quando ele falou essa frase aqui, vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Olha, que coisa esquisita. Se fosse realmente levado ao pé da letra, olho por olho, dente por dente, esse planeta ia estar cheio de desdentado e cheio de caolho. Porque cada coisa que você faz, alguém vai lá, arranca um olho, outro arranca um dente, nós vamos ficar tudo banguela. Porque aqui nós estamos num planeta de provas e expiações e aqui a gente só está fazendo coisa ruim. Porque ninguém de nós aqui que está encarnado nesse planeta é boa bisca, não. Eu costumo dizer isso em palestra, em aula, que se nós estamos aqui encarnados, é porque alguma coisa de equívoco nós cometemos e fizemos. Porque se a gente já fosse perfeito, ou se o Espiritismo veio trazer a perfeição para a gente, nós não estaríamos nesse planeta. A gente já estava em outros planetas divinos e maravilhosos, não aqui nesse planeta aqui, que aliás está até saindo fora da Via Láctea. Ele está bem na beirada. Uma velocidade a mais ele cai fora. Então não é bem assim. E por que essa história de olho por olho, dente por dente? Acontece que essa frase não é nem de Moisés. Ele aproveitou a frase. Essa frase veio de Hammurabi, do rei Hammurabi, na época, na Babilônia, há muito tempo atrás. Quando se tinha alguém fazer alguma coisa errada, ou um grupo de pessoas, ou então, vamos dizer assim, uma cidade, um país, que na época não era bem assim, mas um grupo de pessoas faziam coisas erradas para um outro grupo, eles se viam no dever de poder se defender e fazer tudo. Só que, quando você faz uma coisa errada para alguém, você machuca alguém, e esse alguém vai descontar em você, se ele não tem um mínimo de limite, ele vai descontar mais do que eu fiz nele. E, consequentemente, depois ele vai fazer em mim mais do que eu fiz nele e ele em mim. E aí vai aumentando, ia sem limite esse troço. E o rei Hammurabi resolveu fazer umas leis, sobre leis de Hammurabi, com 242 leis, e uma delas era olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque tinha que ter um limite. Aquilo que me fizeram me dá motivo e me dá razão para que eu faça e retorne para ele a mesma coisa que ele me fez. Para poder tentar conter a agressividade de um grupo. Então já era uma espécie de evolução. E Moisés usou também. E até chegar a Jesus, isso levou mais de 1.300 anos depois de Moisés, se usava muito isso. Até que Jesus veio trazer uma nova interpretação que alguns israelitas seguiram, outros não. O que acaba dando uma explicação do que tem ocorrido por aí, nessas nossas guerras aí com Israel, com outros, porque eles se veem assim, no direito de fazer aquilo que lhe foi agredido. Me agrediram, eu vou agredir também. Mas, por final, eu falo alguma coisa sobre isso, de que, principalmente da frase que o ministro da guerra deles falou essa semana. Eu não sei se vocês estão sabendo. A meu ver, um absurdo. Aliás, falar já, que senão depois não dá tempo. Disse ele, Itamar Ben-Gvir, disse assim: para cada lágrima de uma mãe israelita, nós
vamos fazer com que 1000 mães libanesas chorem. Quer dizer que uma mãe israelita vale 1000 de outra mãe? Conversa essa. Onde já se viu isso? Onde é que está a justiça nisso? Mesmo olho por olho, dente por dente, que é o que eles acreditam ainda. Olho por olho, dente por dente, não é de 1 para 1000. Quer dizer que uma pessoa israelita vale mais do que de 1000 pessoas de outro jeito? Não é possível isso. Por isso Jesus veio trazer outro entendimento. Quando ele fala, se te baterem do lado direito, ofereça à esquerda, eu, como canhoto, sempre achei esquisito essa ideia. Eu falava, por que sempre é a direita primeiro e a esquerda nunca? Sempre é o contrário. Eu achava esquisito isso aí. Até que eu fui pesquisar e fui entender. É que quando se queria entregar ou queria fazer um duelo ou agredir alguém, você agredia com as costas da mão. Você ia lá e dava um tapa, assim, com o braço direito, que normalmente a maioria são destros, né? E dava um tapa aonde? Justamente na direita de quem está recebendo. E aí falava, oferecia à esquerda. Não é que Jesus, porque Jesus passou isso. Quando foi falado isso, está em Mateus, capítulo 5, isso foi nas bem-aventuranças, quando ele subiu o monte, e aí ele foi falar as bem-aventuranças. E numa dessas bem-aventuranças ele completou, dizendo que se te oferecerem um tapa no lado direito, você oferece também à esquerda. A ideia não era bem essa, tanto que ele foi demonstrar, quando ele já estava lá no Sinédrio, quando ele estava para ser torturado, quando ele estava para ser morto, ele foi falar com Pilatos, levaram ele a Pilatos, e Pilatos falou assim, não, mas ele não é judeu, então vai para Herodes, não tem nada a ver com isso, eu sou romano. E aí levaram para Herodes, e Herodes começou a querer fazer um monte de perguntas, faz isso, faz aquilo, você não é assim, você não é assado, você não é realmente um tal do Messias. E aí Jesus só ficou olhando para cá, ele não abriu a boca. E ele ficou forçando a barra em cima de Jesus, até que ele fez uma pergunta, mas tu és rei? E aí ele respondeu para Herodes, tu disseste que eu sou rei. Eu nunca disse que eu era rei dos judeus. E aí um guarda estava do lado, né, o guarda pretoriano estava ali do lado, falou assim, essa é a resposta que se dá, e tá, deu uma bofetada em Jesus. E aí Jesus olha para ele e fala assim, se eu falei alguma coisa que te feriu, diga-me o que eu falei de errado. Mas se eu não falei nada errado, por que me bates? Então ele queria mostrar exatamente o inverso. Ele queria dizer que aquilo que ele fez, ele não iria revidar, nem poderia naquele momento, mas de qualquer maneira não iria revidar, ele iria mostrar uma outra face daquilo que estava sendo colocado. Mas nós, trazendo para os dias de hoje, nós, desde pequenos, às vezes somos induzidos ao equívoco, induzidos à agressividade. Nós já somos pessoas mais ou menos agressivas. Tanto é que vocês parem para pensar e sejam honestos consigo mesmo. O que vocês pensam, o que nós pensamos, quando a gente vê um noticiário, por exemplo, em que alguém agrediu uma criança, fez maldade com a criança, chegou até estuprar, chegou a vilipendiar, matou a criança, esquartejou a criança, o que a gente gostaria de fazer com a pessoa que a gente viu que fez isso aí? Todos nós gostaríamos de fazer picadinho desse pessoal, mas não é a justiça. Tem a justiça. Quem de nós está realmente evoluído para falar assim, é um coitado, tadinho, ele está tão longe de ser, ele fez isso porque ele não sabe o que está fazendo, coitadinho, vou orar por ele. Nós fazemos isso normalmente? Nem os espíritas, a maioria de nós faz. A gente não tem ainda essa
condição de estar perdoando e orando pelas pessoas que fazem as maldades, atrocidades por aí. Então nós precisamos começar a aprender a fazer isso desde pequeno. Porque realmente a mente dessas pessoas que fazem atrocidades são muito díspares da maioria de nós. Eles estão num grau de infantilidade que muitas vezes eles deixam a sua agressividade falar mais alto por conta dos próprios pais. Eu, em vez de falar do pai dos outros, eu prefiro falar do meu. Tá? É mais fácil. Meu pai, embora eu só convivi com ele até os 15 anos, mas eu me recordo que quando eu era pequeno, e eu nunca fui alto, nunca fui grande, sempre fui assim baixinho. Mas eu não sou bombadinho que nem o Fabrício. O Fabrício foi lá fazer. Se eu fizer isso, é capaz de o Alteres me derrubar. Então, nunca eu não vou me arriscar. Então, eu sempre fui muito franzino. Então, eu não me meti em briga porque eu não era burro. Tá? Isso eu não era. Eu falei, eu vou me meter em briga, eu vou apanhar. Então, eu não me meto. Então, eu dava um jeito sempre de conversar com a pessoa, tal, mostrar a outra face, mesmo sem ter lido o Evangelho, para ver se eu me livrava disso. E eu me recordo que meu pai falava assim, se você está indo para a escola, se te baterem e você não revidar, e você chegar em casa chorando, você apanha de novo. Mas a maioria dos pais dos homens falam isso. Não falam? Tá vendo? O que eu estou vendo de gente de cabecinha assim? E falavam isso. Então, ficavam incentivando a agressividade. E a gente começou a achar que era normal isso. E é por isso que a gente não segura a nossa agressividade com tanta facilidade. Por isso que precisou Jesus vir, e nós estamos há mais de 1000 e poucos, quase 2000 anos, ouvindo essas mesmas coisas, e ainda não conseguimos dominar as nossas emoções, a nossa agressividade, e com isso a gente vai cometendo os mesmos erros sempre. E aí a gente quer que a coisa funcione, é complicado isso assim. Então, enquanto nós tivermos aquele pensamento de eu não levo sabores para casa, eu não vou levar ofensa para casa de jeito nenhum, não vou levar desaforo para casa. Enquanto eu não levar desaforo para casa, eu vou continuar agredindo alguém, nem que seja só por pensamento. E como espíritas, nós sabemos que o nosso pensamento faz com que a gente possa cometer vários equívocos já no pensamento. Porque do pensamento ao ato é uma questão de oportunidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso todas as vezes. Mas eu tenho que fazer isso o tempo todo? E com qualquer um? Então, ao contrário do que a gente costuma imaginar a respeito do Espiritismo, a gente acha que a gente tem que sofrer. Mas aí Jesus falou, que, coitado aqueles que sofrem, tal, não sei o quê. Sim, ele falou, mas ele falou para que nós não revidássemos, que nós não agredíssemos, que nós não coloquemos em prática as nossas mágoas, as nossas iras contra o outro, seja lá o que o cara faça comigo. Mas ele não proibiu que eu me defenda. Eu posso me defender, eu devo me defender. Essa história de que nós devemos sofrer, porque é muito bom sofrer, que é para ganhar o reino dos céus, não é verdade. Jesus jamais falou isso. Então o Espiritismo vem nos elucidar, porque Jesus não conseguiu deixar claro, porque ele falava por parábolas. E o que é falar por parábolas? É falar como se a gente estivesse falando com criança. Como é que a gente faz com criança quando a criança não aprende aquilo que a gente quer ensinar? A gente não procura falar com as palavras que ela possa entender? Por exemplo, vamos imaginar uma criança de 3, 4 anos que está começando a andar, tal, mas ela gosta de correr e sai correndo, e aí ela vem, tropeça e pum, bate a sua cabeça na minha canela. Dói?
dói muito, nela e em nós. E esse tropeço que ela fez é porque ela ainda não sabe andar direito. Ela não sabe que ela não pode correr, que ela pode acontecer de tropeçar, cair e bater a cabeça em alguém e machucar esse alguém. E nós devemos castigar essa criança só porque ela não sabe andar, não sabe correr, ela não sabe perceber que ela pode machucar alguém. Nós conseguimos chegar e falar assim, ó, você fez isso, agora você vai ficar de castigo, você vai, dependendo da religião, você vai agora ficar de castigo ad eternum. O outro vai falar assim, então você não vai para o céu, você não aceitou Jesus, então você vai para o inferno porque você fez isso, aquilo, aquele outro. Não é assim que funciona. Por quê? Porque a gente não faz isso com uma criança. E os espíritos superiores nos tratam como crianças ainda em aprendizado. E como eles nos tratam como crianças em aprendizado, eles não vão nos punir por nada, nem Deus. Mas então como é que acontece com as coisas? Quem se pune é a nossa consciência. É isso que o Espiritismo veio trazer para a gente. Nós mesmos vamos nos punir. Quantas vezes a gente faz alguma coisa equivocada, fala alguma coisa ruim para alguém, às vezes até sem perceber, porque muitas vezes a gente não mede o teor das nossas palavras e podemos simplesmente ofender alguém. E ao ofender alguém, essa pessoa que é ofendida, dependendo da repercussão que ela tem, daquilo que ela entendeu que eu falei, vai lhe machucar, vamos criar um inimigo gratuito, porque não era a nossa intenção inicialmente, mas ela estará vibrando negativamente por mim. E ao vibrar negativamente por mim, eu vou receber toda a ira de pensamento que ela tem. E aí? E se ele não me perdoar? E se eu não perdoar aquele que me fez esse pensamento negativo? Se eu não perdoar, se eu não entender que ele fez equivocado, se eu simplesmente não oferecer uma outra face, se ele não me oferece uma outra face, uma outra alternativa, como é que fica isso? Fica um degladiando com o outro ad eternum? Nós não paramos essa roda. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo recentemente. Tinha uma pessoa que eu sabia que não gostava de mim. Aliás, está cheio. É o que mais tem. Está cheio de gente que não gosta de mim. Aliás, a primeira vez que me falaram que tinha gente que não gostava de mim, eu fiquei tão chateado. Eu falei, nossa, eu tento ser agradável com todo mundo, mas tem gente que não gosta de mim? Tem gente que não gosta de mim. Quase entrei em depressão. É verdade, eu falei, quase entrei em depressão. Falei, meu Deus, mas pelo menos será que Deus gosta de mim? Porque as pessoas não gostarem é uma coisa, agora Deus não gostar de mim, aí dá depressão mesmo, né? Você fica de cama aí o resto da vida. Mas assim, eu fiquei pensando, né, nessa preocupação, e até que um dia eu assisti uma palestra do Divaldo em que ele falou que também ele tinha algum problema, não sei o quê, porque alguém não gostava dele, aquilo deixou ele preocupado, ele começou a entrar quase em depressão. Quando Joana de Ângeles lhe apareceu e falou assim, o que houve? Ele falou, como assim o que houve? Não é possível que justamente a minha mentora não sabe o que está acontecendo comigo. Que raio de mentora é essa? E aí ele contou para ela, falou assim, eu não estou entendendo, Divaldo. Quantas pessoas não gostam de você? É fulano, fulano, fulano. Ele enumerou lá para elas. E aí falou assim, me desculpe, quer dizer que 99% das pessoas gostam de você. E por causa de uma pessoa, 1% de pessoas que não gostam de você, você vai dar valor mais a esse 1% do que os outros 99% que gostam de você? Aí me bateu, sabe que não dá aquele insight e fala assim, puxa, é mesmo, né? Então, tem gente que não gosta de mim? Paciência, mas eu gosto de todo mundo. Pelo menos eu tento gostar. E se não gosta,
paciência, eu vou tentar melhorar, ou tentar descobrir o porquê que não gosta, o que é que não gosta, para tentar eu fazer. Então eu sabia que tinha uma pessoa que não gostava de mim. E não gostava, e eu ia me encontrar com ela numa reunião, numa festa, não me lembro o que era. E aí eu já fiquei matutando, como bom mau espírita que eu era, que eu ainda sou, um bom mau espírita que ainda sou, eu fiquei matutando, falei assim, ó, eu vou encontrar com a pessoa, mas se ela me falar isto, eu vou dizer isso. Mas se ela retrucar, aí eu vou dizer isso. E aí fui pesquisando e já fui fazendo o diálogo mental do que ela poderia falar e do que eu vou falar. Fui para a festa já armado mentalmente do que eu ia falar e do que eu ia fazer. Cheguei lá, no que eu cheguei na reunião, a pessoa abriu os braços e falou, nossa, quanto tempo que eu não te vejo, dá-me cá um abraço. Me desmontou. Falei, e agora? O que eu faço? O que eu falo, meu Deus do céu? Aí eu dei um abraço e tal, e até esqueci o que tinha acontecido, aí desarmei, já não sabia nem o que eu ia falar mais. Então, realmente, ele me mostrou a outra face da coisa. Porque, na realidade, aquilo que ele falava, ou aquilo que ele tinha feito, para ele, não tinha feito nenhum sentido. Ele não percebeu que tinha me magoado, que tinha me... Mas, paciência, vamos lá, deixa para lá. Só que, mas você está comentando o assunto, quer dizer que você não esqueceu? Esquecer é questão de memória. Revidar é questão de emoção, de sentimento. Quando nós revidamos, nós estamos realmente jogando essa emoção não só para fora, porque tudo que eu jogo volta para mim. Então eu posso lembrar da situação, não para com mágoa nem com raiva, mas para que não suceda novamente a mesma situação. E é isso que Jesus veio trazer. É isso que nós temos que nos preocupar. É não revidar. Não temos o direito, como espíritas, a revidar. Mas se deixa acontecer? Não. Existem 3 tipos de situações que nós devemos tomar cuidado. Por exemplo, se a pessoa que nos faz mal, nos intriga, fala mal de nós, olha para nós e já xinga ou já grita, não fala nem bom dia, é um vizinho, é um primo distante, seja lá o que for, eu não sou obrigado a conviver com a pessoa. Eu não preciso conviver com a pessoa. Mas você não tem que fazer amizade, não tem que perdoar, não é voltar a amar a pessoa e receber. Não. Jesus jamais falou que eu tenho que gostar de todo mundo. Jesus disse que eu não tenho que revidar. Eu não tenho que colocar a minha ira, a minha raiva, a minha mágoa para fora, porque senão eu vou atrelar meu pensamento, eu vou atrelar minhas emoções a ele. E aí eu vou ter esse inimigo para o resto da vida, ele contra mim e eu contra ele. Então, o que o Espiritismo nos apregoa, nos ensina e nos sugere? Não vejo mais ele, não preciso estar no mesmo ambiente que ele, porque são pessoas que a gente quase não vê, não é do meu convívio, não é da minha família, eu não tenho obrigatoriedade de estar com ele. Mas nós podemos estar numa segunda situação, convivendo com alguém, um amigo, uma esposa, um marido, alguém que mora com a gente na mesma casa, no qual escolhemos para conviver conosco, e alguma coisa nos magoa, alguma coisa ele faz com intenção ou sem intenção, e que nós ficamos assim na dúvida, o que eu vou fazer da vida? E o Espiritismo diz que nós não temos que ser pacíficos, ou melhor, nós não temos que ser passivos, mas temos que ser pacíficos, é não revidar. A pessoa que mora conosco,
fez alguma coisa que não está legal, que a gente que não nos agrada, aquilo nos atrapalha, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Aquela história das gotinhas d'água no copo, e aí quando chega no bordo ela transborda, e aí você grita e sai como louco. Não deixa transbordar. Não deixa transbordar. Você não é obrigado a conviver com a pessoa. Está lhe fazendo mal, essa situação de conviver com essa pessoa é ruim, sai da casa, ou separem, faça uma separação amigável, enquanto é possível ter conversa, diálogo. Separa, é preferível separações de casais, por exemplo, principalmente se tiver filhos, mas não separem de filhos, tá? Os filhos não têm nada a ver com o casal. E aí você vai poder ter um pouco mais de consciência, desde que também, se ela tenha condições de viver materialmente, psicologicamente, espiritualmente, sem a sua presença. Porque senão, porque foi escolha sua, não foi escolha de Deus. Tem gente que acha que eu casei com aquilo porque foi escolha de Deus. Não foi. Foi sua escolha, pessoal. É o que diz o Espiritismo. Questão 940 do Livro dos Espíritos. Eu não sou obrigado a conviver com a pessoa que me faz mal. Então é preferível separar do que viver num inferno astral dentro de casa e com animosidade dia e noite. E a terceira situação, essa sim, você vai ter que conviver até o final dos seus dias ou dos dias deles. Seja filho, filha, irmãos, pai, mãe. Não se larga pai e mãe no asilo e simplesmente não vai visitar mais. Porque tem gente que fala assim, eu trabalho o dia inteiro, minha esposa trabalha o dia inteiro, meus filhos não estão em casa, eu não tenho condições, e meu pai ou minha mãe estão doentes, o que eu faço? Meu Deus, eu não tenho dinheiro para conseguir ficar com ela, botava três cuidadores, porque tem que ter um de manhã, um à noite, e um para fazer exatamente a alternância entre eles, para o descanso deles, então eu preciso de 3 cuidadores, eu não tenho condições. Então, vou internar numa clínica dentro das minhas possibilidades. Está tudo bem, mas não se abandona pai, mãe, filhos. O problema é que a gente está deixando os pais dentro de uma clínica dessa, e aí só vai uma vez por semana, vai uma vez por mês, aí vai uma vez a cada 2 meses. Aí quando você está olhando, quando você vê, você já vai só uma vez por semestre, só vai no Natal, às vezes nem no Natal mais, e nunca mais aparece. Está assim, ó. Está assim de velhinho e velhinhas abandonadas por aí, nos asilos por aí. Não se abandona pai, mãe, filhos, filhas, irmãos. Esses a gente tem que conviver. Mas eu sou obrigado, eu não aguento ele, tal, não sei o quê. Então morem em casas separadas, mas não abandonem. Eles precisam de cuidados materiais, cuidados espirituais, cuidados psíquicos. Precisa de cuidados e é responsabilidade nossa. Porque, no mínimo, para com os nossos pais, nós temos uma dívida impagável para com eles. Mas eles a única coisa que fizeram comigo é deixar eu nascer. O resto nunca cuidaram de mim, nunca cuidaram. Mas não importa. Você está aqui encarnado porque eles não fizeram aborto em você. Então é um mínimo de respeito para com eles nós temos que ter. Então existem essas 3 situações para que a gente tenha realmente mostrar a outra face de que nós realmente estamos aprendendo com Jesus. E se nós estamos aprendendo com Jesus, não adianta a gente forçar a barra e dizer, eu não sabia, agora a gente já sabe. E quando a gente já sabe, passamos a ser mais responsáveis ainda, porque agora sabemos. Porque quando a gente não sabe, a gente fala assim, eu juro, eu não sabia que não podia fazer isso.
Quantas coisas erradas a gente fez na vida e agora, como adultos, fala assim: nossa, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria determinadas coisas. Bom, então não faça mais, porque é isso que Jesus falava para as pessoas a quem ele pretensamente conseguia curar. Ele falava: vá e não cometa mais equívocos, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E é isso que nós temos que aprender a fazer daqui para frente, a pensar antes de falar, a pensar antes de agir e ver se nós realmente estamos fazendo aquilo que os Espíritos nos ensinaram. Foi na pergunta que Kardec fez, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, o que é a caridade conforme entendia Jesus. E os Espíritos disseram: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Então nós temos que perdoar tudo aquilo que nos fizeram, ou que pretensamente fizeram, e eles às vezes nem sabem que fizeram. Vamos ser honestos, falar: olha, aquilo que você falou me magoou um pouco, mas tudo bem, continuamos a amizade. Mas, por favor, não faça mais, porque me machuca. Então, conversar é a melhor coisa que a gente tem, é a melhor situação que a gente tem para mostrar a outra face da situação. Pensemos muito nisso, porque Jesus estará no comando e nós pretendemos chegar até Ele. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Buscando a figura amada de Jesus, que nos envolve nesse instante, juntamente com toda a espiritualidade amiga, relaxando os nossos ombros, buscando o ar calmamente, esquecendo a tribulação, a correria do dia a dia, e nos colocarmos exatamente aqui. Vamos sentir o banco que estamos sentados. Vamos sentir a paz que nos envolve. Vamos buscar nesse momento ligarmos por um fio invisível aos nossos companheiros espirituais através do amor, da paz, daquilo que cada um particularmente veio aqui buscar. Respirando mais um pouco, vamos nos preparando o nosso coronário, todos os nossos pontos, os nossos chakras principais, para através da equipe de médiuns designados aos passes, que já estão se movimentando, preparados que foram durante a palestra toda, receber as energias, receber o lenitivo, a força e a luz. Mentalizando o Senhor, que nesse instante, a força e o amor de Deus começa a fluir dessas mãos, fluir do mais alto, atingindo o nosso coronário. E para que nós nos mantenhamos concentrados, imaginemos agora na nossa tela mental uma paisagem de luz e de paz. E nessa paisagem, vamos colocar o rosto de Jesus. Esse Pai que nos ilumina, que nos ama, que veio para nos trazer o caminho da paz interior, da compreensão, da aceitação e do amor. Esses olhos
que nos olham com tanto carinho e tanta esperança. Juntamente a essa paisagem, nós vemos o azul do céu, as árvores, toda uma folhagem de amor e de força, de luz, de perfume, de beleza. E à medida que nós vamos recebendo essas energias que vêm do mais alto, aqueles que já sentiram o campo energético a envolvê-los, vamos nos manter em silêncio e em pensamento doar as nossas energias mais sutis de amor e fraternidade a esse planeta mãe que nos recebe, a tudo que nós temos, a tudo que nos foi entregue, abençoar o nosso lar, cada cômodo, cada espaço que ali convive com os nossos familiares. Agradecer, Senhor, o nosso trabalho. Agradecer, meu Pai, os nossos empregadores. Agradecer, Pai, a vida que segue dia a dia, os momentos onde nós caminhamos para o serviço e quando voltamos para a nossa casa. Agradecer a paz que nos é dada no dia a dia de cumprirmos a nossa tarefa, de doarmos ao nosso trabalho, de doarmos aos nossos companheiros de trabalho, de doarmos aos nossos familiares, aos nossos animais, a todos os seres que nos são colocados cada dia, cada momento. E no momento preciso, nunca esquecer, agradecer, Senhor, a oportunidade da vida, o corpo que pertence a nós, que nós utilizamos na nossa caminhada, a mente que nos auxilia a pensar, a raciocinar e a entender. Agradecer, Senhor, a possibilidade de sermos capazes de conduzir e conduzir aqueles que estão junto a nós. Pai de infinita bondade, agradecer a água que através da chuva dos rios chegam à nossa casa. Agradecer aos campos que produzem todos os nossos alimentos. Agradecer, Senhor, a vida, a oportunidade da nossa reencarnação. Agradecer a nossa família, aos nossos amigos, a todos aqueles que direta ou indiretamente nos servem. Senhor, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo dia. Obrigado, Senhor, pelo campo energético que nos sustentas. E obrigado, Senhor, por nos ensinar o valor do amor, da esperança, de olhar o rosto amigo, de olhar o nosso companheiro, os nossos semelhantes, ou mesmo um estranho, e poder pensar, Pai, o proteja, o auxilie, o guie. Que essas energias salutares envolvam o nosso planeta mãe, nos mantendo conscientes, capazes de agradecer infinitamente tudo aquilo que serve para o nosso aprendizado. Tenhamos sempre consciência que cada dia, do dia ao anoitecer, as lições que aprendemos são as bênçãos, o amor e a fraternidade. E que essas águas, aqui conosco ou nas caixas d'água de todas as residências, hospitais e asilos, recebam os fluidos necessários. E que o amor de Jesus nos mantenha sempre consciente da nossa própria responsabilidade de saber viver. Graças a Deus. Como estamos?
após essas reflexões que o Cláudio nos colocou, muito obrigado, Cláudio, pelas suas palavras de incentivo, para que todos nós possamos encontrar os nossos objetivos. Primeiramente, agradeço a Cris, que me concedeu o momento de ler do livro de Francisco de Assis, uma prece de Cântico do Irmão Sol. Pequenos trechos. Louvado seja meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formaste claras e preciosas e belas. Louvado seja meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, ou nublado, ou sereno, e todo o tempo, pela qual as tuas criaturas dá sustentos. Mestre Jesus, agradecemos por essa tarde, que nos concedeu esse momento de todos nós estarmos aqui presentes. Graças a Deus que Jesus nos concedeu esta vida através do relacionamento dos nossos pais, que nos deram essa oportunidade de nós estarmos aqui sentados e ouvindo o Evangelho de Jesus. Que hoje, nesse momento, nós possamos ter essas reflexões dentro de nós. Façamos o melhor para nós. Buscaimos sempre as boas energias para que todos nós desenvolvemos e nos ajudando todos aqueles que estão em torno de nós, que precisam do nosso olhar, das nossas comunicações, porque comunicar é nós olharmos um para o outro e ver as suas necessidades em que nós possamos ajudá-lo. Temos certeza que essas reflexões que o Cláudio trouxe para nós do Evangelho, possamos estar praticando. Muito obrigado a todos e que nós tenhamos uma boa tarde. Que assim seja, graças a Deus. E assim, terminamos mais um trabalho com uma grande alegria no coração. E na certeza que vamos sair dessa casa melhores do que entramos. Um bom final de semana a todos, cheio de luz, cheio de bênção, e que no próximo sábado possamos estar aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus.